Olá! Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal. Eu sou a Karen, tenho 30 anos e venho buscando uma vida mais essencialista, com mais propósito. Como vocês puderam ver no título, esse canal vai ser como se fosse um diário mesmo de uma ex-consumista. Eu nunca fui uma pessoa extremamente compulsiva. Eu nunca cheguei a me endividar, a entrar no cheque especial por conta de compras nem nada do tipo. Mas eu admito que nos últimos anos, principalmente no cenário pós-pandemia, eu tive picos de muito consumo. Eu sou de uma família humilde, então os meus pais não tinham tantas condições assim de me dar tudo que eu queria na minha infância, e principalmente na adolescência, que eu acho que é quando a gente tem esse despertar assim pro mundo, né, que a gente tá formando a nossa identidade, é quando a gente quer descobrir nosso estilo, etc. Mas ali, quando eu comecei a trabalhar, bem novinha, com 16 anos, eu tirava ali, separava minha parcelinha de salário para comprar minhas besteirinhas, que principalmente eram maquiagem, que é uma coisa que eu amo muito desde os meus 12 anos. Amo e uso desde os 12 anos. Então, sempre gostei, sempre usei, mas usava produtos ali baratinhos mesmo, de farmácia, sem problema nenhum, que são produtos excelentes. Mas que era o que eu tinha condição de comprar e sempre vendo vídeos assim de blogueiras, Boca Rosa, Nina Secrets, etc. O blog da Bruna Tavares, que antigamente se chamava Pausa para Feministas. E ficava viajando assim, querendo também aqueles produtos. E não tinha condição de comprar. Então, quando eu terminei a faculdade, que eu consegui meu emprego, foi bem durante a pandemia. E acabou que eu não conseguia, a gente não podia usar, né? Não que não pudesse usar, mas vamos combinar que caiu em desuso, né? Eu principalmente uso de produtos labiais, de maquiagem, porque as máscaras meio que escondiam tudo, então o mundo parou, como todos sabem, né? Então foi um período assim que a gente deu uma segurada mesmo até nas compras. Então no cenário pós-pandemia, que a gente foi deixando de usar máscara e etc. E ao mesmo passo também foi o período em que eu fui promovida no meu primeiro emprego depois que eu formei e depois consegui outro emprego ganhando ainda mais, então foi aí que tive o pico assim de consumo e acabei acumulando muitas coisas, principalmente cosméticos e acessórios, que são os itens que eu mais gosto assim de usar. E no final de 2024, eu começava a olhar para as minhas coisas, para o meu guarda-roupa, e me via uma angústia mesmo. Nossa, eu tenho muito produto, acumulei muito produto. E nesse mesmo período também foi quando eu comecei a entender o meu estilo, começar a entender quais cores combinavam comigo, qual era a minha cartela de tons, né? É, fiz um teste simples de colorimetria e percebi que muita coisa do que eu tinha realmente não fazia sentido, não dava certo no meu tom de pele, às vezes. E muitas coisas eu percebi que eu acabava comprando também para preencher um vazio. Quem é consumista provavelmente tem ali nas compras compulsivas uma válvula de escape. E os cosméticos e os acessórios eram a minha. Então eu comprava muito de tudo, muita maquiagem, muito produto de cabelo, muito esmalte, muito brinco, por exemplo. Então eu me vi ali num cenário que eu tinha coisa demais. Nunca cheguei a me endividar, nunca cheguei a entrar em cheque especial, nem nada, nem ficar com o nome sujo por conta de compras compulsivas. Também nunca cheguei a ser aquele acumulador assim de entupir o guarda-roupa e não, nunca gostei disso. Mas o que eu já tinha acumulado, que não era pouco, não chegava a ser uma coleção assim de blogueira que tem recebidos, não. Mas para uma pessoa que tem uso aí comum, né, de cosméticos, era muita coisa. E isso começou a me angustiar muito. Eu comecei a entrar em desespero, porque cosméticos são produtos que têm data de validade. Então, ao mesmo passo que veio esse despertar, assim, pro meu consumismo, eu comecei a consumir muito conteúdo também de pessoas minimalistas. Que, inclusive, depois eu posso compartilhar com vocês aqui alguns canais, né, que me ajudaram nessa jornada. Não digo que eu quero me tornar minimalista. Realmente tem coisas que eu não consigo ter apenas um item. Não quero ser nada radical, mas quero buscar o essencialismo. No começo do ano agora eu me mudei e um cenário perfeito assim para você que quer começar a destralhar a sua casa é uma mudança.
porque você realmente seleciona o que você realmente usa e o que não usa. Então, eu acabei doando muita coisa também, não só de cosméticos, mas acabei doando muitos itens, muitos utensílios que eu não usava. No ano passado também, além, quando eu me vi diante desse cenário, de ter muitas coisas, eu comecei a destralhar mesmo, comecei a tirar aquilo que eu não me identificava mais, que eu tinha comprado, não tinha gostado, não tinha dado certo pra mim. Doei para algumas amigas e fui pesquisar também como vender esses itens, porque assim, como o meu pico de consumo mesmo de cosméticos, por exemplo, foi em 2024, muitas das minhas coisas eram praticamente novas, coisas que eu chegava, eu usava uma vez e não usava mais, não tinha mais oportunidade de usar por ter muitos produtos. Então eu aprendi a vender pela plataforma do Enjoei, desapeguei de muita coisa, vendi bastante coisa, doei muita coisa para as amigas, para minha mãe, para sobrinhas. E com os demais também foi da mesma forma, roupas. Eu nunca fui de ter muita roupa, muito sapato. Realmente isso não era o meu foco assim de compras, mas tinha bastante coisa que eu já não usava mais, então eu fui começando a destralhar. E ao mesmo passo fui entendendo mais sobre como funciona o essencialismo, como fazer destralhe, enfim, como se tornar uma pessoa menos consumista. E aí no ano passado eu reduzi bastante assim as minhas aquisições. Digo que com tranquilidade assim que esse ano eu não me vejo mais uma pessoa apertada financeiramente, porque ano passado, apesar de ganhar muito bem, eu fechava o mês ali no 0 a 0, sabe? Eu não conseguia, eu não, como eu disse, eu nunca me endividei, né? Nunca entrei no cheque especial, nunca fiquei com o nome sujo. Mas eu acabava o mês, infelizmente, muito apertada, porque a fatura do cartão estava cheia ali de comprinhas desnecessárias. Eu comecei a minha jornada com os investimentos desde o meu primeiro emprego, desde quando eu me formei na faculdade, consegui meu primeiro emprego. Mas com essas comprinhas, eu reduzi os meus aportes. Eu não conseguia investir a quantidade que eu queria, não conseguia atingir as metas que eu tinha estabelecido financeiramente. Sempre que estava estressado ou triste, principalmente com o trabalho, acabava fazendo uma comprinha pra realmente ter aquela dopamina rápida, assim, que no fim das contas acabava virando só mais um produto na minha penteadeira, não, porque eu não tenho penteadeira, mas dentro do meu guarda-roupa, né? E aquele acúmulo começou a me gerar muita angústia. E vendo canais de pessoas aqui no YouTube sobre o essencialismo, eu descobri também que, infelizmente, apesar de terem muitos canais muito bons a respeito desse assunto, ainda, eu acredito que ainda falta. Eu acho que tem muito mais criador de conteúdo incentivando o consumismo do que desinfluenciando pessoas. Então foi aí que me veio assim essa vontade de compartilhar no YouTube, principalmente, essa minha jornada que está começando, né? Ainda estou bem longe de me tornar essencialista, tem muitas coisas que eu ainda quero reduzir, muitas coisas que eu quero reformular, muitas coisas que eu quero mesmo deixar para trás, porque já não fazem mais sentido, realmente trazem cansaço para nossa mente, para nossa casa, né? Então, é uma jornada que eu quero compartilhar aqui no YouTube. Tem vários temas interessantes que eu gostaria de trazer aqui, como eu fiz o meu destralhe, como fazer seleção de coisas para venda, como funciona a plataforma do Enjoei também posso trazer para vocês. Enfim, compartilhar mesmo esse estilo de vida que eu gostaria de adotar, ver onde vai me levar, compartilhar com vocês até como uma forma de incentivo também, para que eu não volte para aquele consumo exagerado. E dizer também que o canal está começando, não tenho experiência, pode ser que os vídeos não fiquem tão bons agora no começo, principalmente porque vão ser vídeos sem cortes, porque eu ainda estou aprendendo essa questão de edição. Mas gostaria que fosse mais um bate-papo mesmo, uma troca. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like já se inscreve aqui no canal para acompanhar como vai ser essa jornada. Eu tenho muitas coisas para compartilhar, né? Muitas dicas. Passei por transição capilar também no ano passado, então posso compartilhar muitas coisas a respeito disso, como lidar com a transição capilar mesmo, tentando ser essencialista, porque a gente sabe que também durante a transição capilar a gente acaba testando muitos produtos. Então, como que eu fiz a minha jornada da transição capilar sem consumir tantos produtos assim? Não tem várias ideias assim de vídeo para trazer para vocês. Espero que vocês gostem desse tipo de conteúdo. Já se inscreve aqui para me acompanhar. E desde já, muito obrigada. Abraço, tchau, tchau.